Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar no Salmo 1. Nós vimos a primeira implicação, mas antes dela eu queria da gente revê-la. Eu gostaria de lembrar que esse Salmo 1, ele faz parte do prefácio de todo o Saltério, assim como o Salmo 2, mas o Salmo 1 porque ele enfatiza a lei do Senhor como primazia na vida do cristão, do justo. E o Salmo 2 vai enfatizar o Senhor da lei, o Cristo da lei, o Jesus ungido, o Messias da lei. Então eu preciso ler as Escrituras encontrando o Cristo da lei. E aqui, como eu disse no outro vídeo, o primeiro salmo ele vai mostrar para nós um contraste entre o caminho do justo, aquele que vive para Deus e com Deus, e do ímpio, que vive como se Deus não existisse, quem dita as suas próprias regras, quem diz como ele deve viver, pensar e falar, é ele mesmo. Então, nós lemos: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu queria ver essa primeira implicação, que a palavra de Deus, ela dirige os passos do justo. O bem-aventurado, o homem que é muito feliz, e essa é a tradução de bem-aventurado, o homem que é muito feliz, ele não anda, por isso que eu disse que começa com uma demonstração do homem de forma negativa. Esse homem que é muito feliz, ele não faz algumas coisas, mas não é porque ele é obrigado a não fazer, mas é porque ele tem gosto em outras coisas. O prazer dele está no verso 2, mas ele começa assim. Eu queria que você prestasse atenção como é progressivo. Primeiro, esse homem bem-aventurado, ele não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não busca orientações, ele não se aconselha com pessoas que não amam a Deus, que não querem saber de Deus. E eu não estou falando aqui de pessoas que professam de forma só da boca para fora. Eu estou falando de gente que vive com Deus, de que realmente são cristãos verdadeiros, aqueles que foram alcançados pela graça de Jesus, né? Por meio da fé em Jesus, pela obra que Jesus fez na cruz do Calvário. E é desse tipo de gente que eu estou falando, os justos, que é o que o salmista aqui está mostrando para nós. E você vai ver que começa a andar, depois ele se detém, ou seja, ele para no caminho. Você vê que aqui ele já está num caminho que é largo, porque o caminho dos pecadores é daqueles que vivem longe de acertarem o alvo de Deus. Eles fazem aquilo que eles querem fazer. Eles vivem de acordo com a sua vontade, com os seus prazeres. O eu deles é que dita as regras. E você percebe que, por fim, a pessoa que andou, ou seja, imitou, observou, pediu conselho, orientação, parou nesse caminho, ela depois resolve se assentar. Aí ela já está bem confortável nesse caminho. Ela já está na roda dos escarnecedores, daqueles que zombam das coisas de Deus, que zombam dos cristãos, que fazem piadinhas da palavra de Deus e sobre Deus. Ele já está no caminho largo, que a Bíblia chama, que é o caminho que vai levar à condenação eterna, à perdição. Mas esse bem-aventurado que não faz nada disso, essa é a descrição, ele faz uma outra coisa, ele deixa de fazer isso para fazer uma outra coisa que te dá prazer, que te satisfaz, que traz contentamento. E o que é? É o verso 2. Antes, ou seja, ao contrário, o seu prazer, a sua satisfação, a sua alegria, a sua vontade está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Gente, aqui a expressão, a palavra meditar, não é passar o dia inteiro com a Bíblia aberta meditando. É óbvio que a gente não consegue fazer isso, a gente tem atividades legítimas e importantes para a gente desenvolver durante o dia. Não é disso que o salmista está falando, mas é aquele que tem o seu prazer, os seus passos são dirigidos por esta palavra, e a palavra de Deus única, infalível, inerrante e suficiente para nós é a Escritura Sagrada, é a Bíblia Sagrada. Ela é que dirige os passos do justo, e quem dirige os passos do ímpio é ele mesmo, são as suas vontades. O justo, ele não é dirigido pela cosmovisão dos ímpios, ou seja, pela maneira como o incrédulo, aquele que vive como se Deus não existisse, vive, é regido. A visão do mundo que os ímpios têm é uma visão distorcida, é uma visão embaçada. O ímpio, ele é dirigido com as lentes do eu. Ele fala o que é bom para ele, o que ele quer fazer. Aliás, não pode ter nada que ele queira que seja impedido. Ele não suporta isso, ser impedido de fazer coisas que para ele são o prazer dele. O justo não é assim, ele não se amolda, ele não pega a forma do mundo. O justo, ele tem a lei como primazia na sua vida e o Cristo da lei como supremacia. O resultado, ou o fruto, a gente pode chamar assim, dos justos, não buscarem os passos, não andarem no conselho dos ímpios, não se deterem no caminho dos pecadores e nem se assentarem na roda dos escarnecedores, não terem a postura e a posição dos ímpios. O fruto é que eles são muito felizes. Bem-aventurados são os justos. Que Deus te abençoe.